Lucas capítulo 8, leitura responsiva do verso 4 ao 15, página 73 do Novo Testamento. Assim diz a palavra do Senhor. A parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a terra são os que ouviram a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém. Vamos orar. Vamos orar especialmente hoje também pelos nossos adolescentes e jovens que estão fazendo a prova do Enem. Essa semana me procuraram angustiados e vamos interceder a Deus por eles. Querido Deus, colocamos os nossos adolescentes e jovens que nesse momento estão se preparando para fazer a prova do Enem. O Senhor sabe o quanto eles se dedicaram, o quanto eles se prepararam. Pedimos para que o Senhor dê tranquilidade aos seus corações, dê paz, ajude-os, Deus, nesse momento, e que eles possam tirar boas notas e que o Senhor possa conceder a eles a vitória. Pai, tranquilize os seus corações. E nós que estamos aqui na Tua casa, nos fale através da Tua palavra, Deus. Instrua-nos, ó Senhor, para que sejamos edificados, iluminados e pastoreados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida nenhuma, não só o Enem, mas tantas outras situações que nós atravessamos para garantirmos o nosso espaço numa sociedade extremamente competitiva. Vivemos dias onde a palavra produtividade talvez seja a principal. Todos precisam produzir. Se você é dono de uma empresa, a sua empresa precisa produzir. Se você é alguém que trabalha em vendas, você precisa bater metas. E o tempo é um tempo de euforia, é um tempo de tensão, aonde cada vez mais precisamos trabalhar com o máximo de dedicação para nos mantermos ou para produzirmos aquilo que o contexto em que vivemos exige de nós. Esse texto também fala de produtividade. Jesus Cristo está falando acerca do reino de Deus, da palavra de Deus que é semeada nos corações, e para que isso seja comunicado no seu tempo, ele fala através de uma parábola. E é muito interessante, porque a parábola poderia significar que é uma história contada para simplificar a compreensão. Mas pelo que nós observamos do texto, a parábola que Jesus contava, ela não tinha a ideia de simplificar, mas de complicar. Porque Jesus dizia em parábolas, e quem fala isso é Ele mesmo, para que as pessoas ouvissem, mas não entendessem nada, vissem, mas também não enxergassem. Isso era, ou foi uma profecia de Isaías, lá no capítulo 6, versos 9 e 10, aonde uma das
formas que o Messias iria se comunicar era exatamente essa. E os discípulos, eles questionam Jesus. Jesus está falando para uma grande multidão. Ele fala essa parábola sobre os 4, também é conhecida como a parábola dos 4 solos, ou a parábola das parábolas, não porque é uma parábola que sobrepõe as outras, mas porque dentro dela podemos dizer que cada tipo de solo é uma parábola específica. E Jesus então usa essa parábola para milhares de pessoas que a ouvem, mas não compreendem nada. E olha, leia os evangelhos com cuidado e você vai perceber que os discípulos amavam chamar a atenção de Jesus. Vez ou outra, estavam os discípulos chamando Jesus num canto e repreendendo Jesus. Jesus, com tanta gente ao seu redor, como que o Senhor pergunta se alguém te tocou? Lembram da mulher hemorrágica? E agora o Jesus Cristo falando para aquele povo todo e os discípulos angustiados, provavelmente entre eles conversando, mas Jesus perdeu a oportunidade de transmitir um recado claro, que faça sentido, e ele cria essa parábola, e todo mundo vai sair daqui sem entender nada, e eles então chamam Jesus num canto e dizem: Jesus, o povo não entendeu, o senhor está dando curso de agronegócio? Em vez de falar das coisas do reino. E Jesus diz para os discípulos: não, eu estou aqui para cumprir a profecia, a palavra do Senhor, as coisas do reino de Deus são mistérios, e as pessoas vão ter reações diferentes diante da exposição da palavra, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês nessa tarde, reação do coração à palavra, como que o coração reage diante da exposição da palavra de Deus. O primeiro grupo que nós temos aqui são aqueles corações que não conseguem responder. E Jesus Cristo, no versículo 5, usa a terra que fica no caminho, aquela terra que é pisada na estrada. Nós, que as pessoas que conhecem de fazenda aqui, sabem que o gado, ele faz um caminho dele, que a gente chama de trieiro, né? E esse trieiro onde o gado caminha pelas pastagens, a terra é uma terra dura, é uma terra que fica compactada. Por isso, quando a semente cai na estrada ou nos trieiros, ela tem muita dificuldade de nascer, porque a raiz não tem condições de penetrar na terra. E aqui, meus amados, Jesus está falando exatamente dessa terra. E o que me chama a atenção é que o semeador, ele sai a semear. O semeador é o mesmo nas 4 mini parábolas, é a mesma pessoa que sai e lança a semente, e ele então lança a semente, parte dessa semente cai à beira do caminho, onde foi pisada, e as aves ali chegam e comem aquela semente, porque ela não nasce. Outra figura também, eu não sei se o pastor Carlos usa o espantalho lá na África, mas aqui no Brasil a gente usa muito o espantalho, né? Quem planta tem o espantalho, porque o espantalho ele parece uma pessoa, e isso acontece para o passarinho não comer as sementes. Eu não sei dos outros lugares do Brasil, mas em Goiás os passarinhos já identificaram que aquilo é só um espantalho e devoram, né, as sementes dos agricultores. O espantalho não está funcionando lá. Mas essa é uma preocupação do agricultor. Precisa ter uma boa terra, precisa ter cuidado com os pássaros, para que a semente tenha condição de crescer e frutificar. Mas o autor Jesus, quando ele conta essa parábola, ele está dizendo que parte da semente, ela caiu numa terra compactada. E Jesus explica, no versículo 12, o que ele quer dizer quando ele fala sobre essa semente que cai numa terra compactada. A palavra entra no ouvido de muitas pessoas, por um ouvido e sai pelo outro sem causar nenhum impacto. É sobre esse tipo de gente que Jesus está se referindo quando ele fala da semente que caiu pelo meio do caminho. São pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, mas essa mensagem não faz o mínimo sentido para elas. São displicentes, são duros de coração, são indiferentes ao Evangelho, às vezes respondem até de forma jocosa, às vezes fazem piada com a mensagem do Evangelho, porque eles não conseguem compreender a profundidade da verdade que está sendo exposta a ele, ou aquela pessoa que está comunicando, né, o poder da mensagem.
E o que Jesus quer dizer é exatamente isso. Essa mensagem é um mistério. E esse primeiro grupo é um grupo que simplesmente ignora, porque ele está distraído por Satanás, e isso impede que a semente entre no seu coração e germine. Eu sei que você tem no seu núcleo de convivência, com muita probabilidade, pessoas que você queria muito que entregassem as suas vidas para Jesus. Talvez um filho, talvez um esposo, talvez um irmão, um parente, ou alguém do seu trabalho. E às vezes você insiste com essa pessoa falando de Jesus para ela, e ela sempre te ignorando, ela sempre criando desculpas, argumentando contra e despistando para não se render aos pés de Jesus, porque essa mensagem não faz sentido para elas. O que Jesus quer dizer é que realmente tem um solo que é assim, um solo que é infértil para a palavra de Deus. Eu sei que isso causa angústia no seu coração, porque causa no meu também. É uma mensagem tão poderosa, é uma mensagem tão linda, tão profunda, tão verdadeira, de tanto amor. Como alguém não pode compreender? Jesus está dizendo que tem um grupo que não vai compreender. E aí eu me lembro de um comentário de John Piper. John Piper disse o seguinte: não insista com alguém que não quer ouvir do Evangelho. Vá para outros. Lance a semente e vá embora. Porque depende da resposta do coração do indivíduo. E a resposta do coração, veremos adiante nessa parábola, vai precisar de um tratamento do Espírito Santo de Deus. Mas esse primeiro grupo é um grupo que responde negativamente, não produz raiz, não finca raiz. Essa semente não vai crescer, ela vai ficar ali, secar-se por completo e vai morrer, porque não tem como frutificar. Jesus Cristo então fala do segundo grupo, os corações impulsivos. O primeiro são os corações que não respondem, o segundo são os corações impulsivos. Preste atenção, existe uma progressão no texto. O primeiro grupo, a semente não criou raiz, a semente secou e morreu, ou os passarinhos vieram e comeram. O segundo grupo, no versículo 6, olha o que disse Jesus: outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. É curioso, porque a semente que cai na terra compactada, ela nem cresce, mas a que cai na pedra, essa cresce, ela nasce. E alguns comentaristas, eles vão tentar explicar isso, e eles dizem que a semente ela era lançada no verão, e com o aquecimento da pedra, essa semente brotava. Vinha o inverno umedecia essa pedra, então dava ainda probabilidade para ela conseguir criar o mínimo de raiz possível. Mas aí depois vinha a primavera, e essa semente então, que tinha virado uma pequena plantinha, ela morre e também não dá frutos. E esse segundo grupo, Jesus vai dizer que são aqueles que têm os corações impulsivos. São pessoas que até se encantam com o Evangelho. São pessoas que, quando ouvem a mensagem de salvação, elas vibram com essa mensagem, elas se empolgam, elas se envolvem, elas até fazem você acreditar que elas já se entregaram para Jesus e já o reconheceram como Salvador. Elas estão emocionalmente envolvidas, elas recebem com alegria. São os empolgados, recebem com alegria, ficam felizes, e você vibra com o seu coração. Quantas vezes eu já não vibrei com alguém que eu pensei que tinha convertido? Converteu, agora vai, ainda mais trabalhando com adolescente, vai para um retiro. Como o retiro tem esse poder de converter pessoas por um pequeno espaço de tempo. Eu mesmo acho que converti umas 32 vezes em retiros quando era adolescente, Você vai num, fica emocionado, converte. Eu não sei qual é a minha conversão verdadeira, assim, para dizer qual foi a que valeu, porque existe todo um ambiente emotivo preparado para você. Eu aceito. Aí no outro retiro, será que do primeiro valeu? Se não valeu, vai de novo. Eu tenho dito para os jovens, para os adolescentes nos retiros: a sua conversão não pode durar uma semana, porque a conversão que dura uma semana é exatamente essa aqui de coração impulsivo, que por causa de eu lembro de um pregador muito famoso que tinha aqui no Brasil, hoje já não está mais atuando nesse ministério, mas que lotava ginásios, como pessoas se arrastavam quando ele fazia o apelo, pelo carisma, pelo poder de colocar as palavras, e as pessoas eram envolvidas por aquilo, mas não durava nada. Não produz raiz profunda. Quando vem o quê? A provação. A provação. A fé morre.
Eu lembro quando fui fazer o curso de psicologia, tinha um pastor muito amigo, muito tradicional, e ele dizia para mim assim: reverendo, muito cuidado, esse curso pode abalar a sua fé, você pode se desestabilizar por completo. Eu assustava com aquilo, mas eu disse para ele: se a minha fé não aguentar um curso de psicologia, é porque essa fé é fraca. E eu saí de lá amando mais ainda a minha fé, por ver que a palavra de Deus realmente é regra para as nossas vidas. Então, meus irmãos, nós temos uma fé, e essa fé que nós vamos falar dela no quarto coração, a fé que Jesus proporciona aos nossos corações, é uma fé que resiste às provações. Por isso nós cantamos: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Pessoas e você vai encontrar muitas delas. Aliás, vivemos um momento marcado como o momento dos desigrejados, pessoas que não estão na igreja mais, porque elas ficaram decepcionadas com alguma coisa, ou na sua vida pessoal, ou no coletivo. Eu não vou mais na igreja, eu me decepcionei. E muitas dessas pessoas, a decepção advém de alguma coisa ruim que aconteceu com elas, um problema que sobreveio. Puxa, quantos de nós já não ouvimos: puxa, a minha vida era tão tranquila, depois que eu converti virou uma turbulência, não é? A nossa fé precisa resistir às provações, porque senão nós nos enquadramos nesse segundo grupo dos corações impulsivos. Sabe quem mais que está nesse grupo? Pessoas que, para estar num ambiente, para estar numa igreja, tudo tem que ser feito para agradá-la, tudo tem que ser feito de acordo com o querer dela, porque se sair da vontade dela, não serve para ela mais. Esse é o segundo grupo dos corações que precisam ser adulados, precisam sempre ser bajulados, porque não suportam as adversidades, não suportam aquilo que vai contra o seu pensamento, não suportam as provações. E a Bíblia vai nos ensinar, apóstolo Pedro, que a provação, na verdade, para aqueles que realmente creem no Senhor Jesus, ela tem um fim pedagógico, ela tem um objetivo, o objetivo de trabalhar, de purificar e de fortificar a nossa fé. Então, esse segundo grupo, Jesus vai explicar que são aqueles que precisam de não só serem adulados, não só de alguma coisa emotiva para mantê-las na igreja, mas também imediatistas. Olha o tanto que é rápida a vida dessa semente. O texto diz: ela é lançada na pedra, ela nasce e logo ela morre. Existe o imediatismo nela. Terceiro lugar, terceiro tipo de coração para receber a mensagem, são os corações preocupados. Versículo 7, Jesus fala: e outra semente caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Jesus explica essa parábola, essa parte da parábola, no versículo 14, quando ele vai dizer que esse terceiro grupo, nele estão aqueles que se voltaram para as coisas dessa vida e se preocuparam com os deleites e com os prazeres e com as riquezas e com tudo aquilo que o mundo está aí ao nosso redor nos oferecendo como se fosse a razão da nossa existência aqui na terra. Esse terceiro grupo, nele estão aqueles consumistas e hedonistas que vivem pelo seu bel prazer, e o pior, tentam fazer da fé mais um trampolim para atingir os seus sonhos, projetos e objetivos pessoais. São aqueles que não entregam os seus corações completamente a Jesus, mas ao contrário, exercem uma religiosidade para que Jesus satisfaça os seus corações. O Senhor desse grupo não é o Senhor Jesus Cristo, Deus dos céus e da terra, Criador do universo, mas são eles mesmos. E eles estão muitas vezes em busca de uma relação de intimidade com Deus, mas o objetivo é simplesmente agradar os seus próprios corações. Quando você decidiu ser um seguidor de Jesus, não é porque a sua vida ia melhorar em todos os aspectos, no que tange à sua vida financeira, à sua saúde, aos seus prazeres, não. Quando você foi convencido pelo Espírito a seguir Jesus,
O convite era para que você o reconhecesse como Senhor e Salvador da sua alma. E quem manda, e quem dá as cartas, e quem dita como as coisas devem funcionar e ser, é Ele, não você. O texto não está dizendo que nós não podemos ter prazeres, alegrias e muito menos riquezas nessa vida. Claro que podemos. O texto está dizendo que esses elementos podem ser espinhos ao nosso redor, que sufocam a nossa fé. E aí quando nós acordamos, nós percebemos que até caminhamos na igreja, caminhamos numa religiosidade, mas o que mandava e o que determinava no nosso coração eram os valores desse mundo. Esse terceiro grupo pode ser ilustrado com aquele jovem rico que chegou até Jesus e disse: Jesus, eu já sei todos os mandamentos, frequentei a escola dominical a minha vida inteira, fui presidente da mocidade e agora eu quero te seguir. E Jesus disse para ele: então faz assim, vende tudo que você tem e me segue. E o texto diz que aquele jovem saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Jesus não vai dizer para você hoje de manhã vender tudo que você tem. Não é isso que o texto quer nos ensinar. O que esse texto quer nos ensinar é que o coração daquele jovem foi escancarado. Jesus mostrou quem realmente era o Deus do seu coração, quem realmente determinava os valores da sua vida. Muito cuidado. Não podemos amar as coisas desse mundo, porque senão corremos o sério risco de pertencer a esse terceiro grupo. Pessoas que falam que amam, que seguem a Jesus, mas na verdade estão preocupadas com as coisas e com os valores dessa terra. Preste atenção na progressão do texto. A primeira semente secou, a segunda semente cresceu um pouquinho e teve um pouquinho de raiz. Essa aqui cresceu mais, porque ela cresceu junto com os espinhos, mas ela foi sufocada. Então chegamos no ápice do texto, quando nós temos os corações que respondem ao Evangelho. E eu creio que nós temos aqui hoje um público, pessoas que vieram das suas casas e reuniram aqui, que são vocês, que creem que pertencem a esse grupo, porque eu creio também que eu pertenço a esse grupo. E Jesus vai falar: outra semente, ela caiu em terra boa. Terra boa, se nós olharmos a teologia paulina, por exemplo, no livro de Romanos capítulo 3, versículo 9 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer que não há homem bom, não há coração bom, todos pecaram, a uma se fizeram inúteis. Surge então uma pergunta: será que alguém tem condições de ter um coração bom para receber a mensagem do Evangelho? Ou então, quem recebe a mensagem do Evangelho é porque é uma boa pessoa? Como fica o caso do ladrão da cruz, que não era uma boa pessoa, e quando Jesus fala da salvação para ele, quando Cristo está sendo crucificado, ele crê em Jesus, e Jesus diz o que para ele? Hoje mesmo estarás no paraíso. Olha que interessante, meus amados, não existe bom coração para receber a mensagem do Evangelho. Pelas nossas próprias forças, não. Então, nós precisamos entender essa parábola da seguinte forma: aqui caiu em boa terra, ou que caiu num bom coração. Esse bom coração ou essa boa terra já estava sendo preparada pelo Espírito de Deus para que a semente fosse lançada. O Espírito Santo já havia quebrantado, tirado as vendas, para que a pessoa enxergasse a mensagem do Evangelho. Com isso eu tenho algo para te dizer: pregue a palavra, porque você não sabe quais são os corações que estão sendo arados pelo Espírito Santo. Prega para quem você conhece e para quem você não conhece, porque nós não sabemos em quem o Espírito Santo já começou um processo de tratamento. E aí nós temos uma história de um jogo de vôlei, não é isso, Tinoco? Que estava acontecendo lá em Vitória. Jogo de vôlei em Vitória. Reverendo Averaldo, que hoje é pastor da Igreja Presbiteriana das Américas aqui no Rio, mas era pastor em Vitória, chega para o Tinoco, membro da nossa igreja, diz para ele: Tinoco, eu trouxe umas Bíblias, distribua essas Bíblias por favor. Tinoco pega as Bíblias, se eu tiver errado foi o Dulce que me contou, viu, Tinoco? Tinoco pega essas Bíblias e distribui entre os jogadores. Um desses jogadores era o Carlos, que pegou a Bíblia, leu a Bíblia, converteu ao Senhor Jesus, entendeu a mensagem do Evangelho, deixou tudo para trás, mudou para a África,
e está fazendo esse belíssimo trabalho lá que ele acabou de testemunhar, por causa de uma Bíblia. E hoje, não por coincidência, porque eu não creio nisso, mas por jesuicidência, o pastor Leonardo recebe uma Bíblia de um casal. E quem é o missionário que está nos visitando hoje para receber a Bíblia missionária? O Carlos, que recebeu uma Bíblia do Tinoco em 1989. Nós não temos noção do poder do Evangelho e até onde vai a pregação da palavra do Senhor, que nós proferimos com as nossas bocas e com os nossos lábios. O que Jesus está dizendo nesse texto é exatamente o que eu acabei de testemunhar através da vida desses irmãos. Pastor Everaldo, Tinoco, Carlos, todos instrumentos que, dentro do seu momento, do seu contexto, entendiam que precisavam produzir, porque uma semente boa, quando é lançada numa terra fértil, é uma semente que produz. E o que esse texto vem nos ensinar aqui é que quando nós temos uma terra e uma semente com qualidade, isso vai produzir muitos frutos. De cada semente, 100 frutos, 100 vezes mais, porque a palavra de Deus, que é a semente, é perfeita, é uma semente perfeita. E quando ela é lançada em corações, e corações que são arados pelo Espírito de Deus, isso produz muitos frutos. Por isso que o salmista ora dizendo: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar. Devemos destacar a palavra perseverem aqui. Eu não sei quantos já tiveram contato com o agronegócio, mas o agricultor, ele precisa perseverar. Ele precisa perseverar. E olha, eu fui pastor de um plantador de soja em Goiás. Meu Deus, viver com esse homem na igreja era uma emoção, porque ele chegava domingo e dizia: pastor, ora porque tem que chover, e a gente caía em oração. No outro domingo ele disse: pastor, ora porque tem que parar a chuva. Meu Deus, como é que é esse negócio? Chove, não chove, vai, não vai? A vida de alguém que está envolvido com agronegócio é tensa, porque ele precisa da chuva, mas também ele precisa que a chuva pare. E só Deus para mandar a chuva, só Deus. Mas ele precisa perseverar, ele precisa trabalhar, ele precisa cuidar, ele precisa persistir para que ele veja os frutos. Tem pessoas que trabalham só quando são eleitas para a diretoria de algum departamento da igreja. Aquele é o ano de trabalho. Terminou o mandato, a pessoa larga o cargo e não trabalha mais. Não existe esse tipo de trabalho no reino de Deus. Nós fomos chamados para trabalhar com perseverança. Não podemos nos esmorecer na caminhada. Nós temos muito serviço para fazer. Jesus Cristo falou: olhe para o lado, olhe para os campos estão amadurecendo, ou seja, o Espírito está cuidando dos corações, mas precisam dos trabalhadores para lançar semente. Meus irmãos, aqui na Igreja Presbiteriana da Gávea, Deus nos separou para fazermos o nosso trabalho. E como o pastor Leonardo já falou aqui, nós temos procurado fazer e podemos fazer mais. Ore para que Deus dê direção para a liderança, para que a liderança seja mais e mais eficaz naquilo que Deus colocou nas mãos dessa igreja para executar. Mas você também tem uma responsabilidade pessoal. Você pode sim comprar um devocionário da jornada, você pode sim passar aqui na livraria ou em qualquer outra livraria, comprar uma Bíblia e distribuir, porque nós não sabemos quais são os corações que Deus tem preparado para transformá-los e para trazê-los para o reino dele. Por isso, eu quero concluir esse sermão dizendo: vivemos num momento onde a palavra produtividade está sendo enfatizada, e às vezes nós produzimos tanto na nossa vida secular, produzimos tanto para o nosso emprego, produzimos tanto para a nossa academia, produzimos tanto para as nossas responsabilidades e para o conforto da nossa família, mas quando olhamos para os nossos compromissos com o reino de Deus, produzimos tão pouco. Eu quero convidar você para fazer um balanço da sua vida. Imagine um cesto. Imagine que Deus está te chamando para uma conversa e Ele quer ver quais são os seus frutos. Eu pergunto para você nesse dia: como é que está o seu cesto? Quais são os frutos que você tem para oferecer para Jesus? Porque se o seu cesto está cheio,
você vai todo alegre oferecendo para Ele aquilo que você colheu da caminhada. Mas pode ser que os seus cestos estejam escassos, ou até mesmo que não haja fruto nenhum no seu cesto. Aí eu vou ter que convidar você para uma reflexão mais séria. Você precisa avaliar que tipo de solo é o seu coração. Porque às vezes você teve uma experiência emocionante com Jesus, às vezes você está aqui por qualquer outro motivo, mas você ainda não teve o seu coração arado pelo Espírito Santo de Deus para produzir frutos a 100 por 1. Crente que segue a Jesus produz frutos. Aonde estão os seus frutos? Aonde estão os seus frutos? Vamos orar. Convido você a curvar sua cabeça. Pense um pouquinho na sua caminhada, na sua jornada. Quais frutos você tem para oferecer para Deus nesse dia? Onde estão as pessoas que foram alcançadas através da sua vida? Quanto você tem contribuído e se envolvido com o trabalho missionário dessa igreja? Quanto você tem se empenhado para fazer com que a causa de Jesus Cristo seja conhecida? Nós temos uma vida, uma única vida, e essa vida precisa ser vivida para Jesus. Querido Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe quais são os corações aqui que foram arados, tratados, para produzirem frutos. Capacite, Deus, esses meus irmãos para que produzam mais e mais e mais, para que façam das suas vidas um grande celeiro, para que façam da sua biografia uma biografia não somente marcada pelo sucesso profissional, pelo bem-estar familiar, mas principalmente por ter trabalhado e se empenhado no teu reino. Mas o Senhor também conhece aqueles corações que em algum momento ouviram a mensagem do Evangelho, se empolgaram, ficaram envolvidos emocionalmente, mas que não produz. Esses corações precisam de conversão, de quebrantamento, e só o teu Espírito para fazer isso. E a minha oração é para que o Senhor Deus trabalhe nesses corações, para que haja conversão na tua casa nessa tarde. Oh Deus, nos use, Senhor, continue nos usando para falar das boas novas do Evangelho em todo lugar, aqui no Brasil, na Europa, na África, em todos os continentes desse mundo. Que esta igreja se envolva mais e mais na proclamação da palavra de Deus, do mistério que transforma vidas, que impacta vidas, e que faz com que essas pessoas recebam não só uma qualidade no tempo presente, mas sejam herdeiras da vida eterna. Oramos no nome de Jesus. Amém.